A gente costuma pensar na busca por uma vida autêntica como, sei lá, uma escalada para chegar num pico de iluminação, né? Mas e se o verdadeiro caminho não for sobre chegar em algum lugar, e sim sobre um processo que acontece aqui, agora, no nosso dia a dia? É exatamente essa ideia que a gente vai explorar hoje. Então a grande pergunta é essa: o que significa de verdade viver de forma autêntica? A resposta que vamos encontrar aqui talvez seja surpreendente. Uma resposta, quem sabe, bem mais simples e mais pé no chão do que a gente costuma imaginar. Ok, vamos mergulhar nisso. De um lado, tem essa ideia de iluminação. Parece um evento final, sabe? Um estado super elevado que a gente tem que alcançar. Do outro lado, surge o conceito de integração. E isso é outra coisa, é algo mais terreno, um processo contínuo de alinhar o que a gente é por dentro com a vida que a gente vive por fora. E o que é essa tal de integração, afinal? Bem, é basicamente o ato de permitir que a nossa verdade interna comece a organizar a nossa vida real, de um jeito simples, sem drama e contínuo. Não é sobre atingir um estado místico, mas sim sobre aplicar o que a gente descobre sobre nós mesmos na prática, no cotidiano. E para a gente entender como isso funciona na prática, vamos dar uma olhada nos frutos desse processo. A gente vai ver como a integração leva a gente a ter menos personagens, sentir menos culpa e ter mais presença. E como tudo isso junto resulta numa vida mais simples e, acima de tudo, mais verdadeira. Vamos lá, para a primeira grande mudança, menos personagens e mais verdade. A ideia aqui é que conforme a gente se integra, aquela necessidade de usar uma máscara diferente para cada situação, ela simplesmente começa a diminuir. E que personagens são esses? A gente conhece bem. Tem o profissional super eficiente que nunca erra. A pessoa forte que aguenta tudo calada. Aquela pessoa boazinha que foge de qualquer conflito. Ou até a pessoa espiritualizada que se cobra a estar sempre em paz. Esses papéis, eles já foram úteis um dia, mas a integração mostra que talvez eles não sejam mais tão essenciais assim. E aqui tem um ponto super importante, tá? Reduzir esses personagens não é sobre se tornar alguém rígido, inflexível, sabe? É um exato oposto. É sobre ser uma pessoa mais inteira, com a mesma essência em todos os lugares, em todos os contextos da vida. O resultado disso é libertador. Pensa só em quanta energia a gente gasta para manter todas essas imagens de pé. Quando essa necessidade vai embora, essa energia toda volta a ficar disponível para o que realmente importa: viver. Simplesmente viver. Isso nos leva para a segunda grande consequência da integração. Uma mudança enorme no nosso cenário emocional, principalmente em relação à culpa. A vida para de parecer um eterno pedido de desculpas. Sabe aquela culpa crônica que parece que mora na gente? Muitas vezes ela não vem de um erro que a gente cometeu. Ela nasce desse conflito, desse descompasso entre o que a gente sente de verdade e aquilo que a gente acredita que deveria sentir. Então o ponto crucial é este. A integração ajuda a gente a trocar a autoacusação, que é aquele estado permanente de se sentir errado, como se isso fosse parte da nossa identidade, pela responsabilidade, que é uma coisa muito mais saudável, a habilidade de reconhecer um erro pontual, reparar o que for preciso e seguir em frente. E isso, claro, muda tudo. As nossas decisões começam a vir de um lugar de coerência, de integridade. Elas deixam de ser baseadas naquele medo constante de desagradar, de não corresponder ao que os outros esperam. O que nos leva ao terceiro efeito poderoso da integração: mais presença. Por quê? Pensa bem. Quando o eu está menos quebrado em pedaços, a energia que era gasta se defendendo ou se escondendo, ela fica livre para ser usada no agora. E o que é essa presença? Não é nenhuma técnica complicada de meditação. É algo muito mais fundamental. É simplesmente estar disponível para estar onde se está, sentindo o que se sente e fazendo o que se está fazendo, sem fugir. E na prática, esse processo se desenrola de uma forma bem clara. Primeiro, a energia que vivia presa no passado ou ansiosa com o futuro, ela volta para o agora. Segundo, a gente passa a responder à vida com mais calma, em vez de só reagir no susto, a partir do medo. E por fim, aquela necessidade de controlar o futuro vai diminuindo, porque existe um centro interno mais firme. E essa é uma ideia nossa, fundamental. A presença não é uma fórmula mágica para uma vida sem problemas. A vida continua sendo vida com tudo que ela traz, mas ela se torna mais habitável, porque agora estamos inteiros para vivê-la. E tudo isso que a gente conversou culmina em um resultado final, que é o grande fruto da integração, uma vida que se torna ao mesmo tempo mais simples e mais verdadeira.
Esse quadro aqui resume a jornada toda. Olha que legal. A gente parte do desafio da fragmentação e a mudança para menos personagens resulta em mais verdade. A gente encara o auto-julgamento com menos culpa e isso gera mais integridade. E a gente supera a distração com mais presença, o que nos ancora em mais vida, uma vida mais real. É muito importante reforçar isso, tá? A integração não necessariamente muda os acontecimentos da vida. O trabalho, os relacionamentos, os desafios, tudo pode continuar lá. A verdadeira mudança é interna. É na forma como a gente sustenta tudo isso dentro da gente. E quando a gente fala em simplicidade, não é de uma vida vazia ou sem graça, pelo amor de Deus. É o oposto, é uma depuração. É como tirar o excesso de esforço, a falsidade, a tensão, para que aquilo que é essencial possa finalmente brilhar. No fim das contas, todo esse processo pode ser resumido numa ideia muito poderosa e direta. O objetivo da integração é simplesmente viver sem se trair. E para a gente terminar, fica essa reflexão. Não como uma tarefa, mas só como um convite para a imaginação. Como seria a sensação de viver a partir do nosso próprio centro, em aliança com a gente, em vez de viver numa luta constante contra si?